Olá, meus amigos, a todos vocês que nos acompanham nesse espaço virtual do Centro Espírita Fraternidade. Estamos aqui trazendo mais uma reflexão, e reflexões que são importantes para o momento atual e para a nossa vida de maneira geral. O tema que nos fez pensar a respeito foi a justiça. Mas não a justiça dos homens, não a justiça sob a qual temos andado, às vezes até revoltados nos dias atuais, mas sim a justiça de Jesus. Então nós vamos, nesses minutos que estaremos aqui juntos, tentar conversar um pouquinho, nos baseando também no capítulo 3º do Livro dos Espíritos, que aliás fez aniversário ontem, né? Ontem não, fez aniversário no domingo, dia 18, e é importante a gente sempre relembrar que é um estudo valioso para nossas vidas. E a parte 3ª do Livro dos Espíritos, ela trata das leis morais. Então, nosso estudo vai ser baseado especificamente em uma pergunta, sobre a qual Emmanuel discorre de uma forma magistral, numa mensagem que ele ditou ao Chico Xavier. Temos, então, algumas dificuldades na vida para entender nesse planeta o que é justiça, uma vez que somos todos regidos ainda, enquanto encarnados e vivendo em sociedade, pela justiça dos homens. A justiça, então, ela tem muitos conceitos, e como eu não sou da área da justiça, eu me sinto à vontade para trazer um conceito mais suave, que eu gosto muito, que fala que é, na verdade, aceitar e receber aquilo que é seu de direito. Aceitar e respeitar o que é do outro de direito. Isso a gente aprende desde que é criança, né? Quando queremos um brinquedo e estamos brigando com os nossos amiguinhos por causa daquele brinquedo. Agir com o coração e a verdade dentro dos princípios e da ordem universal. Aí aqui a gente já chega na justiça que não é só dos homens. Consciente de que todos os nossos atos interferem e fazem parte do funcionamento do universo. Então, é muito profundo esse conceito. É onde a gente entende que, apesar de estarmos todos, e sim, com muita propriedade, subjugados à justiça dos homens, antes de qualquer coisa, devemos saber que a justiça de Deus é soberana. Então, falando um pouquinho, para a gente dar uma breve introdução sobre a justiça dos homens, existem frases feitas e frases feitas nesse mundo que a gente vive, né? Mas essa, especificamente, é uma frase que me parece é baseada em algum ditado dos sábios da antiguidade. E ela diz que não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está ou estará acima de você. Isso, então, no meu entendimento, na minha forma de pensar, nos faz entender que não existe ninguém que estará acima da lei. Aí vocês devem estar aí se perguntando, pensando com seus botões, oh meu Deus do céu, mas a gente tem visto tantas situações, né? No mundo, especialmente aqui no nosso país, Brasil, que nos acolhe nesta encarnação, onde a gente questiona, do fundo dos nossos corações, essa justiça dos homens. Às vezes, situações que acontecem a rodo por aí, calam fundo e deixam a gente a pensar. Igual hoje, por exemplo, eu tive contato com uma situação que eu desconhecia. Existe aqui em Minas, em Lavras, uma criança, um bebezinho, né, que está com uma situação de uma doença
que é a AME. E esta doença, ela é uma doença onde a coluna vertebral da criança não consegue se firmar. Esse bebezinho, ele chama Rafa. E existem campanhas, lives, muitas questões onde as pessoas estão fazendo uma vaquinha ou várias campanhas para tentar angariar, porque o medicamento do qual ele precisa, que é um medicamento que ele só pode receber até 2 aninhos de idade, esse medicamento ele foi negado judicialmente para essa criança, e eu fiquei curiosa e fui ler um dos pequenos parágrafos do parecer do juiz, e questionando, né, por que essa pobre criança não recebeu esses 12 milhões de reais do Sistema Único de Saúde, ao que então, ao ler lá, eu tive conhecimento de que esse juiz, no seu parecer, ele cita que é uma situação muito triste, muito horrível, mas que se ele retirasse 12 milhões de reais da verba disponível para o Estado de Minas Gerais para privilegiar uma única criança, inúmeros postos de saúde, inúmeras outras crianças, inúmeras outras pessoas com doenças várias ficariam impossibilitadas de receber o seu auxílio. Aí a gente fica numa situação tão difícil, né? Dessa balança que é a justiça, para a gente tentar entender dentro da justiça dos homens o que é válido, o que é real, o que realmente pode ser feito. Então, eu achei uma outra reflexão muito interessante. Também não é uma frase feita, mas uma reflexão que muitos se fazem por aí quando falam de justiça. Vejam só, nós temos hoje no mundo aproximadamente uma população de 80 bilhões de pessoas. Se eu, Patrícia, decidisse tomar uma atitude que fosse contra aquilo que a gente acabou de ler ali atrás, vamos voltar? Ou seja, agir com o coração e com a verdade dentro dos princípios da ordem universal, consciente de que todos os nossos atos interferem e fazem parte do funcionamento do universo. Então, é aquela história, né, de que nós todos somos um. Então, vejam bem, se todas as pessoas do mundo fizerem o que eu resolvo fazer, algo que de repente eu pense que está certo e que isso vai ser bom para mim, e de repente vai contra a ordem, a verdade, o princípio do bem, o princípio da sociedade, como é que a coisa vai acontecer? Vocês já pensaram a dificuldade que é para que a justiça humana possa conseguir colocar na balança o seu peso e a sua medida e ser efetivamente justa? Por isso que a gente tem, né, em nossas vidas, graças a Deus, o Consolador prometido. É por isso que a gente consegue consolar os nossos corações, sabendo que, se não temos hoje a explicação para a causa da nossa aflição, ela foi anterior a essa vida. Ou seja, alguma coisa a gente já pode ter feito de errado, certamente, com certeza, indiscutivelmente, baseado numa lei, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, que nos conduz a dificuldades na vida atual. Ou, muito provavelmente também, podemos ter errado nessa vida, e estamos pagando pelos nossos erros nessa vida, independente de algum juiz que me julgou, independente de algum advogado que me condenou ou que me defendeu, porque a lei de Deus é soberana e justa, assim como Ele. Mas, voltando a essa nossa questão, é muito importante a gente tentar pautar os nossos caminhos, os nossos passos nessa encarnação com esse pensamento. Vou fazer isso, eu resolvi, eu vou fazer isso. Mas e se os 8 bilhões de habitantes desse planeta resolvessem fazer igual eu? Como é que será que esse mundo ia virar? Será que ele ia virar um paraíso ou será que ele ia virar um verdadeiro inferno? Então, temos aí,
o nosso mestre, olhando para o nosso planeta, e lembremos que nunca estaremos acima da lei. Se pensarmos que estamos acima da lei dos homens, certamente não estaremos jamais acima da lei do Criador. Então, a gente tem aqui duas palavrinhas para a gente trabalhar. A solidariedade versus o egoísmo. Eu penso que se a gente consegue entender o que é o nosso papel enquanto seres humanos encarnados, vivendo numa sociedade com leis talvez ainda falhas ou talvez ainda passíveis de serem refeitas pela sociedade humana, ainda assim, nós precisamos, acima de tudo, exercitar o bem, a solidariedade com todas as pessoas que nos cercam. E com isso, certamente nós estaremos deixando de lado o egoísmo, indiscutivelmente. Sendo assim, que nós consigamos ser empáticos, compassivos, amáveis e praticantes do bem. E não sejamos egoístas, orgulhosos, arrogantes, pensando que somos aquela única luz que brilha na escuridão. Porque não tenhamos dúvida, se estamos aqui hoje ainda, vivendo nesse planeta, um planeta de provas e expiações, que a duras penas tenta caminhar nesse momento de transição para se transformar num planeta de regeneração, é porque a gente já fez muita coisa errada em muitas e outras vidas por aí atrás. Assim sendo, é bom a gente entender que existe, sim, muita injustiça nesse mundo. Indiscutível, existe, mas ninguém é injustiçado. Não existe nenhum injustiçado, exatamente por tudo que nós falamos anteriormente. Exatamente porque a lei de causa e efeito é a principal lei que nos rege em todas as encarnações que a gente vivencia. Partindo, então, desse pressuposto, a gente vai para exemplos maravilhosos que o nosso mestre nos legou. E dentre os vários exemplos que ele traz referentes à sua justiça, eu optei por trabalhar com essa passagem, que eu acho tão linda, que eu acho de tanto amor e que eu acho tão justa. Essa é a passagem onde chegam todos os homens, velhos e jovens, fariseus, judeus, até Jesus. Jesus se encontrava em algum lugar escrevendo na areia. E estes homens traziam uma pobre mulher, com vestes rasgadas, já com hematomas pelo corpo, descabelada e aos prantos. Esta mulher, aos olhos de toda aquela sociedade daquele tempo, havia pecado. Ela havia cometido um crime. E o crime que ela cometeu era o crime do adultério. Ou seja, ela havia traído o seu marido ou o seu companheiro com outro homem. Então, por isso, ela estava sendo julgada. E para este tipo de crime, naquele tempo de Jesus, a sentença ou a pena era que a pessoa fosse apedrejada até a morte. E todos eles traziam pedras imensas nas mãos, dispostos a acabar com a vida daquela mulher. Mas já estávamos naquele momento onde Jesus estava incomodando a sociedade. Então, antes deles, por eles mesmos, efetivarem a pena e cumprirem a sentença que essa mulher precisava receber, eles decidiram questionar aquele rabino, aquele Cristo de Deus que andava incomodando a sociedade naqueles tempos. E chegaram até ele, que calmamente escrevia coisas na areia, e perguntaram: mestre, essa mulher pecou, ela cometeu adultério. Nós iremos apedrejá-la até a morte. Qual é a sua opinião?
Isso está no Evangelho de João, tá, gente? Eu não trouxe, não estou lendo aqui na íntegra das palavras, mas o sentido é este. Ao que Jesus, então, responde: quem não tiver pecado, quem não tiver cometido nenhuma falta, que atire a primeira pedra. Todos se entreolharam, todos ficaram muito assustados, porque Jesus lhes convidou a examinarem dentro de cada um deles. E muito lentamente, começando dos mais velhos para os mais jovens, muito provavelmente porque os mais velhos tiveram a condição da maturidade para refletir um pouco mais sobre o quanto já haviam errado em suas vidas, foram jogando as pedras ao lado ali, daquela pobre mulher caída, e formou-se uma montanha de pedras, calhaus, seixos, pedras de vários tamanhos, e foram todos embora. Ao que então Jesus olha para ela e pergunta: mas então você está aqui ainda? Você não foi condenada? E ela, chorando aos prantos, disse a Jesus: não, eu não fui condenada, eu não fui apedrejada. E ele então responde a ela: e não serei eu que irei te julgar? Vás e não peques mais. Olha que maravilha de ensinamento sobre a maestria da justiça verdadeira. Sabendo que somos todos seres que estamos aqui neste mundo, neste planeta, em situação de termos cometido faltas e que precisamos de uma segunda, de uma quinquagésima, de uma milésima, de uma trilionésima chance para que não erremos, para que não pequemos mais. Então, a pergunta 876, lá da terceira parte do Livro dos Espíritos, fala o seguinte: posto de parte, ou seja, deixado de lado, o direito que a lei humana consagra, qual é a base da justiça segundo a lei natural? Vejam vocês, a pergunta do Kardec é uma pergunta muito inteligente, porque ele não fala lei divina, ele não fala que é para deixar também que a lei humana não seja considerada, mas ele, pelo que eu entendo, ele coloca as duas lado a lado e pergunta para os espíritos amigos, para aqueles que estavam lhe ditando o Livro dos Espíritos. E eles então respondem: disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem, Deus imprimiu a regra da verdadeira justiça, fazendo com que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza, na dúvida de como deva proceder com o seu próximo, com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Gente, isso é a base da empatia, é a base da solidariedade, é a base do entendimento de que todos somos um. Eu não quero levar uma porretada na cabeça, eu não quero levar uma pedrada na minha cabeça, então por que eu vou fazer isso com outra pessoa? Esse é o guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Porque, na verdade, quando ele fala essa última linha aqui, ele também se reporta à nossa natureza divina, à nossa essência, onde somos todos filhos de um Criador, feitos à sua imagem e semelhança. Diante disso, não podemos jamais esquecer que trazemos a Constituição divina printada dentro do nosso espírito, da nossa alma. Mas que fique claro, a justiça humana é necessária. Existem crimes horríveis, existem deslizes apavorantes, existem muitas coisas cruéis que precisam sim ser julgados pela justiça humana. Ela serve, muitas das vezes, para proteger aquela criatura dela mesma e da própria sociedade.
Mas aí então, baseado nessa pergunta 876, onde os espíritos amigos respondem a Kardec, usando o Cristo, que era o mestre da justiça, como modelo, o ensinamento de Emmanuel é baseado no seguinte título: A Justiça e o Amor. E ele diz: sempre que te reportes à justiça, repara que Deus a fez assistida pelo amor, a fim de que os caídos não sejam aniquilados. Terás contigo a lógica, indicando-te os males e o entendimento, inspirando-te o necessário socorro àqueles que lhes sofrem o assédio. Assédio de quem? Assédio dos males, assédio dos crimes, mas sempre com amor. E aí então Emmanuel vem mais além, dizendo: onde passares, tenha compaixão dos vencidos que contemples à margem. Porque, na verdade, graças a Deus, porque estamos aqui nesse planeta, tentando trilhar caminhos do bem, tentando não ofender aos nossos irmãos, tentando não trair os nossos princípios que a Constituição Divina nos rege. Mas a gente pode, a todo instante, ainda e sempre, exercer a compaixão. Não podemos deixar a compaixão de lado. Por quê? Porque essas pessoas que se encontram à margem, caídas, são inúmeros, são muitos, e eles lamentam as ilusões que lhes trouxeram arrependimento e remorso. E muitos se levantam ainda sobre os seus próprios enganos, à maneira de trapezistas inconscientes, ensaiando o último salto ao precipício da morte. Por quê? Porque a gente, na verdade, queridos amigos e irmãos, a gente já deve ter feito tanta coisa errada, a gente já deve ter cometido tantos crimes, a gente já deve ter caminhado, inclusive, rumo a esse precipício da morte. E hoje, se a gente tem condição de estender a nossa mão e ajudar o nosso irmão que do lado precisa, que o façamos, assim como o Mestre nos legou o exemplo. E aí, ainda assim, veja só, a gente vai, tenta fazer um atendimento fraterno, a gente vai, tenta estender a nossa mão, e muitos por orgulho, por arrogância, por soberba, ou até por vergonha da sua própria incapacidade de trilhar o caminho do bem, dirão: não, eu não preciso do teu consolo, e ó, sai de perto da gente. Mas o medo que eles têm é a verdade que brilha na nossa boca. É a luz que, de repente, a gente consegue já fazer brilhar um pouquinho para iluminar a escuridão daquele que precisa tanto de ajuda. E não querem a nossa ajuda. Assim como outros que antes acreditavam, depois de tanta dificuldade que a vida lhes trouxe, começam a deixar de acreditar no poder renovador do trabalho, no poder renovador da fé, e preferem, por exemplo, rolar no vício, descendo mais cedo os degraus que os conduzirão à morte prematura. Inúmeros são os vícios que não precisamos aqui enumerar. Depois ainda tem outros, tem aqueles que desanimaram em plena luta e recolhem-se ao frio da retaguarda. Aqueles que, de repente, até tiveram o conhecimento do Evangelho, quer seja aqui pela Casa Espírita, esse Evangelho maravilhoso que nos ilumina a jornada na vida, quer seja por qualquer outra religião, mas ainda assim tiveram uma iluminação, mas de repente sofreram tanto que ficaram enlouquecidos. Como, por exemplo, mães que perdem filhos e dizem que nem em Deus acreditam mais. Imaginem a dor. Imaginem que, neste momento, o que elas mais precisam é de empatia e compaixão. Ou aqueles que perderam a fé por falta mesmo de vigiar e orar e vigiar. Até também aqueles que se transviaram
porque não havia alguém que lhes estendesse a mão para lhes reconfortar as almas atordoadas, desesperadas, entristecidas. E com isso, então, muitos, sim, se abeiram do suicídio, totalmente desesperados. Por isso, caros amigos, caros irmãos, especialmente neste momento que vivemos, momento dessa pandemia, que é necessário para que a nossa terra evolua, muitos têm, sim, pensado que o suicídio é a solução. E aqueles que tenhamos condições de ajudar, que não neguemos a nossa ajuda, que não neguemos um ouvido para ouvir, um braço para acolher, um ombro para aquele que chora. Estejamos todos sempre prontos, não somente no Setembro Amarelo, mas em todos os dias. É muito sério, sim, este momento. E aí, então, o que o mundo faz? O que a justiça humana faz? Tentando acolher a essas todas as pessoas, dar-lhes um remédio, o mundo ergue penitenciárias, hospitais, reformatórios e manicômios. Lugares onde as pessoas, às vezes, dentro da falha justiça humana, precisam de estar recolhidas para serem protegidas delas mesmas. No entanto, para ajudá-los, o que o Cristo confere? A chama do amor no santuário do coração. Que a gente possa ir lá acender essa chama, que a gente possa, de alguma maneira, fazer brilhar essa luz. Porque, vejam bem, todos esses padecentes, todos esses sofredores da estrada, eles têm alguma coisa para ensinar. Porque todo mundo tem alguma coisa boa para passar. Todos, indiscutível. Temos também aqueles que tombam, esmagados da aflição. E eles, então, induzem-nos ao serviço pelo mundo melhor. Vocês já pararam para pensar nisso? O dia que eu li essa mensagem, especificamente, essas 5 linhas, me veio na mente, na mesma hora, esse crime monstruoso que a mídia tem trazido aí, a respeito do menininho que foi barbaramente assassinado. E a gente, quando pensa nisso, a gente fica com o coração incomodado, né? A gente, às vezes, pensa, nossa, o que eu não seria capaz de fazer se eu estivesse ali, naquele lugar, com aquela pessoa? E aí a gente deseja, a gente tem raiva, né? Sentimentos que a gente pensa que a gente nem teria capacidade de abrigar dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração, se mostram. Mas olha a sabedoria de Emmanuel, certamente, maravilhosamente, indiscutivelmente inspirado pelo Cristo. Vamos ler de novo? Os que tombam, esmagados de aflição, induzem-te ao serviço pelo mundo melhor, e os que se arrojam a monstruosos delitos, falam, sem palavras, em louvor do equilíbrio de que você dispõe, auxiliando-te a preservá-lo. Olha só, gente, que ensinamento maravilhoso esse. Ou seja, nos convida a refletir que, graças a Deus, a gente é equilibrado. Que, graças a Deus, se há 500 mil anos a gente cometeu um delito horrendo, um monstruoso delito desse, hoje a gente tem equilíbrio, mas a gente foi punido. Certamente fomos punidos, não só pela lei dos homens, como pela lei e a justiça divina. E hoje nós conseguimos até pensar no nosso coração que essa criatura é uma pobre coitada, essa que comete esse delito, que ela precisa caminhar, sofrer e evoluir para chegar no equilíbrio. E ainda que a gente consegue preservar esse equilíbrio. Já pararam para pensar? Nesse outro lado da moeda, nesse outro contrapeso da balança, que é o que a justiça é representada?
E então, que não permitamos que a justiça da nossa alma caminhe sem amor. Como diz o título dessa mensagem maravilhosa, que é justiça e amor. Que nós sejamos capazes de enxergar que as flores podem nascer no asfalto, num lugar árido. Porque se a gente permitir, se a gente tirar o amor da nossa alma, a gente vai transformar o tempo inteiro a nossa vida em garras de violência. E não é isso, não é para isso que nós estamos aqui tentando evoluir. Não é para isso que Jesus disse: sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Porque por mais que a gente lute, por menos que a gente queira, nós iremos evoluir, porque essa é a lei magna, a lei da evolução. Temos como aliados o nosso tempo e temos do outro lado a reencarnação. E caminhando nesses dois braços, com o tempo e com a reencarnação, a gente vai evoluir, a gente vai caminhar para a perfeição. Assim como todos os outros nossos irmãos que talvez momentaneamente ainda não estão conseguindo entender que somos todos criaturas de Deus e que devemos nos amar a todos indistintamente. Vejam só, ao pé dos maiores malfeitores da terra, Deus colocou mães que amam. Embora estes filhos desditosos da sua bênção lhes transformem a vida em fontes de lágrimas. Sabemos, né? Desde que abrimos os nossos olhos para o mundo, que o amor de mãe, com algumas exceções, é o maior amor do mundo. É aquele amor que acolhe, que não tem explicações. É a maior expressão de amor. Assim, então, diante, pois, dos vencidos, de todas as condições e de todas as procedências, não mostremos desprezo, não gritemos condenações. Nós não conhecemos a história de cada uma dessas pessoas desde o princípio. E não sabemos agora a causa invisível da dor que vem lhes degradando, que vem lhes deixando a todos nessa situação. Que tenhamos, então, essa empatia, esse entendimento de pensar: oh, mas que coisa triste que essa pessoa já deve ter passado. Ora e auxilia em silêncio, porque não sabes se amanhã ainda possa raiar o teu instante de abatimento e de angústia. Porque a gente cai, levanta, nessas inúmeras encarnações. De repente, nessa encarnação, nós estamos conseguindo trabalhar o nosso lado bom e a gente vai galgar alguns degraus. Não cairemos, porque o ser não cai. Ou ele estaciona, ou ele evolui. Mas manda a regra divina, que façamos aos outros aquilo que desejamos que nos seja feito. Porque justiça sem amor é como terra sem água. E a terra sem água não tem vida. E se não tem vida, não evolui. Não chega naquilo que o Pai Criador propôs para cada um de nós. Recordemos então, encerrando essa nossa reflexão de hoje, que o próprio Cristo, reconhecendo que os vencedores do mundo se inclinam para a vaidade, que é uma perigosa arma, todos sabemos disso, ele preferiu nascer na palha daqueles que vagueiam sem rumo, lá naquela estrebaria, no meio de animais, no meio de pessoas completamente simples, sem nenhuma condição financeira. E viver na dificuldade dos menos felizes e ainda morrer na cruz, reservada às vítimas do crime e aos filhos da escravidão. Foi crucificado ao lado de ladrões. Ou seja, se o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, ainda assim
deu esse exemplo, quem somos nós para apontarmos o dedo acusatório? Que tenhamos a capacidade, o entendimento, mas antes de tudo, que a lei do amor possa prevalecer quando pensarmos na justiça. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Vamos então, neste momento, aproveitando esses minutos de reflexão, estendermos o nosso pensamento ao Criador, pedirmos a presença dos amigos espirituais que têm nos acolhido e nos acompanhado em tantas jornadas por tantos lugares difíceis e tortuosos. Que este planeta seja acolhido, abençoado e curado, assim como toda a humanidade que nele reside. Que possamos transferir e colocar em prática os ensinamentos do Evangelho do Mestre, quando nos convida a amar a todos como Ele nos amou. Não basta amar, mas que tenhamos a capacidade de pelo menos tentar amar os nossos irmãos como Cristo nos amou. Que estejamos com o coração em paz, tranquilo, sentindo que estamos no caminho da verdade, no caminho da luz e no caminho da nossa evolução espiritual. Lembrando especialmente dos nossos irmãos que se encontram desesperados, pensando que o suicídio é a sua única solução, daqueles que se encontram nos manicômios, daqueles que se encontram nas penitenciárias, porque sim, ainda precisam estar protegidos e protegendo a sociedade de erros muito graves que cometeram nesta sociedade, mas que sejam visitados pelos espíritos do bem, levando a eles uma luz, o consolo do arrependimento e a certeza de que todos teremos ainda a oportunidade diante do nosso Criador. Muita paz, muita luz e muito amor. Que assim seja.